Eu vou convidar agora, então, para a próxima apresentação, o senhor Diogo Alves. O Diogo ele é consultor nacional da Organização Pan-Americana da Saúde. E ele vai nos trazer quais as propostas da OPAS, quais propostas a OPAS está priorizando para o enfrentamento das CCNTs no Brasil em 2023. Muito obrigado pela presença, Diogo, pela parceria aí já de muito tempo com o Fórum das CNTs. Oi, Mark. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado aí ao Fórum pelo convite. Quero cumprimentar aí os que me antecederam também, a professora Débora, Marco, e trago uma saudação da nossa representante no Brasil, Socorro Gross Galiano, a todos que também estão nos assistindo. Vou compartilhar a minha apresentação aqui, por favor, se vocês estiverem vendo. Acho que... Ok. Eu acredito que o meu trabalho já seja até um pouco fácil, né? Depois dessa apresentação da professora Débora e do Marco também, porque muito do que eu vou falar tem a ver com esse cenário que a professora trouxe muito bem estabelecido aqui do Brasil e com algumas intervenções que acabam pegando os 3 níveis de governo, né? Como São Paulo já está à frente disso. Então, é muito importante eu situar um pouquinho. Aqui na OPAS, eu trabalho na unidade técnica de determinantes sociais da saúde, de doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental, o que engloba toda essa pauta, que é as condições ou as doenças e também os agravos não transmissíveis. Então, acho que essa parte, né, a professora Débora já explicou muito bem, é o peso e a magnitude que isso tem. E aqui são dados do Brasil, mas isso se reflete para praticamente todos os países em desenvolvimento, quando a gente fala de 70% da carga de óbito, sem falar no impacto econômico e social que essas doenças trazem. E principalmente um gancho que eu quero trazer é como elas estão amplamente ligadas às inequidades. Isso, inclusive, até na parte de acesso e cobertura. Então, eu não vou me ater muito a esses dados que já foram trazidos, e vou falar um pouco mais das intervenções. Com base nisso, durante a pandemia, isso reflete algo que foi particulado, não foi particular do Brasil, mas para toda a região. O que a OPAS detectou foi um agravamento das desigualdades, né? O isolamento social, o maior consumo e aumento de preços, o que realmente impactou, de certa forma, o poder aquisitivo, a pobreza e, mais tarde, né, a fome. E um outro componente que foi muito importante, que foi medido pela organização por meio de uma pesquisa regional, foi o impacto na saúde mental da população como um todo. Então, e para o Brasil, como teve a maior parte dos entrevistados foram brasileiros, teve um recorte também para fazer essa reflexão. O impacto foi tremendo. Então, os níveis de depressão, pensamento suicida, isso foi realmente pesadíssimo. De acordo com os dados levantados, pelo menos de 3/4 da população da região diz que sofria algum tipo de impacto de saúde mental durante a pandemia. Para o outro lado, falamos um pouco dos agravos, da mesma forma. Por mais que os isolamentos, isso tenha diminuído um pouco os acidentes de automóveis, isso aumentou para a parte de moto. E um fator muito importante que a doutora também, professora Débora trouxe, foi a descontinuidade dos serviços, né? Então, fazendo um tratamento, principalmente de uma condição crônica, a gente viu como isso impactou não só em novos diagnósticos, mas também na continuidade, e principalmente na parte de cardiovascular, diabetes e também no enfrentamento aos fatores de risco. E o que a gente tem visto é que gera um outro impacto que também foi trazido justamente na parte de reabilitação. E durante todo esse enfrentamento, realmente as prioridades elas vão mais para dar uma resposta a essa pandemia, e aí isso também para toda a região é uma agenda que vem perdendo certa prioridade e que agora, né, seria retomada, até porque faz parte da parte da reconstrução.
Aqui o que eu vou trazer é simplesmente um apanhado dos mandatos que a organização tem. Então, quando se pergunta quais são as prioridades, quais são as intervenções, de onde essas intervenções vêm, de onde as recomendações da organização vêm? Ela vem de mandatos que são construídos pelos seus Estados-membros. Então, quando eu coloco aqui, né, a primeira declaração da ONU, inclusive lá de 2011, depois o plano regional e o plano global em 2013, com as melhores práticas, inclusive eu preciso fazer uma ressalta que aqui teve muita contribuição da professora Débora, né, nesse momento da consecução desses mandatos. Então, os países se reúnem na organização, eles negociam, eles aprovam, baseado na melhor evidência, e isso se torna um mandato, isso se torna as políticas da organização de como ela vai proceder, principalmente em apoio aos seus Estados-membros. Então, nessa linha histórica, eu chamo a atenção para 2015, que é quando essa prioridade ela é demonstrada, principalmente quando a saúde entra para o ODS 3, ali com dois objetivos muito relacionados às doenças crônicas, que é o 3.4, 3.5, e também em 2018, que muito me alegra, inclusive, escutar do Marco, que que o governo de São Paulo já está trabalhando com essa parte 5x5. Mais uma doença foi inserida naquele rol de 4, que seria a enfermidade, a saúde mental, e mais um fator de risco, que é a poluição. Então, por isso, 5x5. Em 2019, os países estendem, né, a duração desse plano, justamente, e no Brasil, em contrapartida, há uma revisão do plano nacional, né, também justamente para acomodar esses mandatos internacionais a qual o Brasil assumiu. E aí, só lembrando que 2025 vai ser a 4ª reunião de alto nível, justamente para monitorar esses indicadores que Marco já trouxe, como São Paulo está monitorando, o Brasil monitora, repassa a ONU e aí os países se reúnem. E realmente eu trago aqui assim uma notícia que para o Brasil, essa realidade nacional ela não é isolada, né? O conjunto de países tem demonstrado desafios no cumprimento das suas metas aí, ali acordadas, que seriam as 9 metas voluntárias do plano, mas que elas não são inatingíveis, né? Que justamente agora os países acelerando, isso seria possível. Isso tem a ver, inclusive, com esse segundo slide ali, eu trago um panorama das doenças crônicas e aqui um pouco dos fatores de risco. Da mesma forma que temos mandatos para as doenças crônicas, temos também para os fatores de risco, que pegam desde a inatividade física, alimentação, nutrição, o controle do tabagismo, o álcool, enfim, todos esses mandatos também acordados na Assembleia Mundial da Saúde, e que a OPAS vem trabalhando para apoiar o país no seu cumprimento. Também para os agravos, né, que tem a parte de segurança viária. E o momento que eu coloco aqui é que a gente se encontra na renovação da segunda década, né, da segurança viária, então no momento onde o tema retoma essa prioridade, e também na década de ação da nutrição. Então, tendo todo esse panorama ali das doenças crônicas, esse outro que seriam dos fatores de risco e dos agravos, isso nos traz como que a OPAS materializa todos esses mandatos aqui no país, aqui para trabalhar com os governos nos 3 níveis, com os parceiros não estatais, da sociedade civil, da academia, por meio da estratégia de cooperação país. Então, esse é um documento que nós traduzimos todos aqueles mandatos à realidade nacional, e a partir dele conseguimos colocar todas aquelas intervenções em 5 grandes eixos. Essa estratégia ela foi negociada diretamente com o Ministério da Saúde para se entender as prioridades do Ministério, como a OPAS poderia aportar, e também com o CONAS e com o CONASEMS, ou seja, com os secretários, né, de saúde, com os estados e também com os municípios. Desses 5 grandes eixos da estratégia, que dialogam com todas aquelas outras que eu trouxe, é reforçar a prevenção, a resposta e a recuperação de emergência. Não tem como termos uma resposta, principalmente nessa parte de recuperação, sem abordar
as doenças crônicas não transmissíveis. Isso é o fortalecimento, isso é para, né, principalmente agora que tem sido colocado essa parte de redução de filas, de enfrentamento a emergências, então também entra esse componente das doenças crônicas. A parte de pesquisa, inovação, a introdução, isso entra inclusive na introdução de novas tecnologias, e aí eu menciono a parte de diabetes, a parte da saúde cardiovascular, que aí eu preciso fazer um parêntese, que realmente a OPAS tem trabalhado com o Ministério para essa parte de um protocolo, principalmente medicamentoso, para a parte de cardiovascular. Diabetes também é uma preocupação, é uma prioridade. Inclusive, se mantiver todos os níveis na região, vai haver até 2025, que é quando vai ter essa análise dos indicadores, um aumento de 20% da prevalência da diabetes na região. E outro eixo contribui para o desenvolvimento de um SUS mais resiliente. Isso tem a ver também com o fortalecimento das capacidades, principalmente da atenção primária, que é onde tem esse contato maior com a população e aonde pode ser feito o controle e a prevenção dessas enfermidades. E a parte de promover, proteger a saúde da população como um todo, centrada nas comunidades. Isso aqui também entra muito mais numa parte que a gente faz preventiva, de promoção da saúde, com as intervenções, especialmente na parte para os fatores de risco. E aqui, condensando um pouquinho mais agora, trazendo aqui para essa parte das doenças crônicas e os agravos não transmissíveis, seria a legislação e regulamentação dos fatores de risco. Então, é promoção de ambientes mais saudáveis. Na parte de tabaco entra a própria proibição de publicidade, patrocínio, de eventos, a mesma coisa para alimentos processados, para a parte do álcool, trabalhar também na regulamentação de políticas para a parte da segurança viária, e todos esses são fatores que acabam sendo extrapolando a saúde. Então, a prioridade é que a OPAS vá com o Ministério da Saúde, mantendo essa liderança da saúde, mas em articulação com vários outros órgãos de governo e vários outros parceiros não estatais. A mesma coisa seria a integração da vigilância com a atenção primária e aprimorar essa capacidade resolutiva da atenção primária, com intervenções breves, com essa parte também de protocolos, da calculadora de risco, por exemplo, cardiovascular. E para essa parte, a OPAS tem vários pacotes que ela pode oferecer, pacotes técnicos, seriam o Shake, o Intake, o Safer, M-Power, o PEN, então o Save Lives, toda uma gama de intervenções já baseadas em evidências que poderiam ser implementadas aqui. E aí, falando de saúde mental, o 5x5 para as doenças crônicas não transmissíveis, a mesma coisa, o fortalecimento da rede de saúde mental, da rede de atenção à saúde mental, e já sabendo, por meio de todos os dados que foram mostrados, qual foi o impacto da pandemia na saúde mental e como isso tende a se agravar a partir de agora. Então, realmente é uma prioridade transversal. E se a pandemia agravou as inequidades e elas estão fortemente relacionadas a todos esses fatores de risco e também as doenças e aos agravos, a parte de trabalhar com o Ministério no avanço da Política Nacional de Promoção da Saúde como uma forma de abordar essas inequidades. Dentro dessas intervenções, a OPAS participou ativamente das recomendações de plano de governo de transição, e agora nós estamos nesse movimento de apoiar as novas autoridades, de entender as necessidades que estão sendo colocadas, especialmente agora para os primeiros 100 dias, e a partir disso adequar esse conjunto de opções para intervenções realmente efetivas na parte das doenças crônicas e dos agravos não transmissíveis. Aqui eu coloco o meu contato para demais
questões que venham a surgir. Muito obrigado.